How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot A paz do Senhor Jesus a todos os alunos do IETEM, Instituto de Educação Teológica Ministerial. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque nós iremos dar continuidade na matéria do curso Médio em Teologia. É isto mesmo, hoje teremos aí a segunda aula, ok? Ou seja, a aula 2 de antropologia, ok? Lembrando que nós já fizemos menção de textos bíblicos aqui que são muito importantes. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Também Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que é muito importante para a nossa compreensão, ok? Nós sabemos que o homem foi criado conforme a imagem e semelhança, né? Nós vamos aprender aqui um pouco mais adiante sobre as palavras demut, né? E também tselem no hebraico, que ilustram a ideia da criação no próprio texto, com a própria literatura hebraica, e depois traduzido para nós em português, imagem conforme semelhança, ok? Então é muito importante nós observarmos e lembrarmos que nós estamos estudando antropologia teológica, ok? E nós aí encerramos a aula que antecedeu a esta, falando sobre Lamarck, né, como alguns o chamam, pronunciam pelo sobrenome, e é muito importante nós lembrarmos que ele foi muito importante porque foi o primeiro a usar a terminologia biologia, ok? E as suas teorias foram muito importantes no que tange a ciência também, ok, pessoal? Então, nós vamos observar aqui, sim, alguns pontos de vista, por exemplo, vamos falar sobre Charles Darwin também, a teoria da evolução. Vamos trabalhar aqui a questão do criacionismo e vamos ver a criação pela mão do próprio Deus no livro de Gênesis, ok? Então é muito importante nós observarmos que o homem, ele é criado por Deus, formado por Deus, e o próprio Deus, ele fez o homem, ok? Nós aprendemos lá em Isaías, capítulo 43 e versículo 7, ok? Esses 3 versículos bíblicos, eu já quero deixar aí para vocês. Na verdade, são 4 versículos, porque nós temos o 26 e o 27 do capítulo 1, o versículo 7 do capítulo 2 e o versículo 7 do capítulo 43 de Isaías. Então é importante que você memorize esses textos bíblicos, ok? Pessoal, vamos para o slide, lembrando que hoje, como nós vamos falar do ponto de vista em que nós temos as teorias, né, sobre o ser humano, sobre o homem, nós iremos ter uma aula mais voltada ao slide, ok? Claro que nós teremos aqui os nossos comentários, mas é necessário que, para que nós venhamos adentrar nos requisitos teológicos e bíblicos, venhamos conhecer também as teorias acerca da evolução, da criação, do desenvolvimento do homem ser humano, ok, pessoal? E vamos aprender vários aspectos relacionados
ao homem, criação, ok? Vamos para o slide. Refutação do argumento. As teorias de Lamarck e de Darwin estão hoje quase abandonadas com explicações gerais da evolução, declara Regis Jolivet, decano da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Lyon, na França. Em uma seção de seu livro, ele declara: a evolução jamais poderá construir uma explicação adequada da espécie humana, porque entre o animal e o homem há um abismo intransponível, uma radical separação. A evolução, se verdadeiramente se verificou, então deve ter se limitado à preparação de Deus do corpo humano, que se tornou efetivamente um corpo humano, a não ser pela criação da alma espiritual por Deus. Se bem que seja necessário falar, mesmo neste caso, de uma criação imediata por Deus do corpo e da alma do primeiro homem, a solução da criação direta por parte de Deus foi acolhida por quase todos os cientistas do passado, inclusive Darwin, que atribuía a ação direta de Deus à origem de 4 ou 5 protótipos viventes, e foi rigorosamente reafirmada por quase todos os cientistas contemporâneos. A razão divina. Quero fazer uma pausa ativa aqui para nós observarmos que, tá, pessoal? Nós estamos vendo aqui sobre a criação do homem, ok? As teorias. As teorias sobre a criação do homem, ok? E nós temos aí ok? A evolução e as suas visões, ok? Quando nós falamos de teoria da evolução, nós precisamos compreender qual ponto de vista esses filósofos, cientistas, estudiosos, através do ponto de vista da observação, evolução e tempo, para que houvesse um desenvolvimento e o homem chegasse ao estado que ele tem hoje. Então é muito importante nós observarmos que, quando nós falamos de teoria da evolução, nós estamos tratando sobre as suas visões, ok? O ponto de vista em que nós vamos observar o criacionismo e o evolucionismo, como o homem foi criado e como ele se desenvolveu através dos tempos. É muito importante nós observarmos este ponto de vista. E nós citamos aqui 2 nomes, por exemplo, já falamos de Lamarck e Darwin, que é o mais conhecido aí, aplicado aí dentro das escolas seculares, a teoria da evolução, em que o homem passou por vários processos, vindo da evolução do macaco até chegar no seu estado atual, ok? Porém, nós sabemos que estes filósofos, cientistas, tá? Eles tinham lá também a sua forma de compreender o que vai além da física, e que nós chamamos de metafísica. Então, eles atribuíam também a questão que envolve a presença de Deus, mesmo que do ponto de vista científico, há a expressão divina de um ser maior. Então, é muito importante nós começarmos a compreender a questão da teoria da evolução, ok? Vamos para o slide. A razão divina.
Vê-se assim que, segundo a hipótese de Darwin, o homem existiria realmente sem antepassados, se pelo menos for tomada esta palavra no sentido próprio. Não será, portanto, lícito empregá-la, como fizemos acima, a não ser no sentido limitado e impróprio, que resulta do que acabamos de dizer, isto é, que Darwin atribuía a Deus alguns arranjos apenas, e não sua totalidade na origem da vida. As investigações científicas, entre parênteses aí, né, não todas, têm procurado, através dos séculos, esse elo perdido, abre parênteses de novo, né, ligar o homem com os animais através da evolução. Porém, isso jamais será possível, porque tal elo nem sequer existe. O Dr. Schofield diz: o homem foi criado, não evoluído, de alguma espécie de ser inferior durante séculos. Isto é, expressamente declarado aqui no início da Bíblia, Gênesis capítulo de número 1, versículo 26 e 27, Gênesis capítulo de número 2, versículo 7, e de igual modo confirmado por Jesus no Novo Testamento, ok? Nós temos aí a citação de Mateus, capítulo 19, versículo 4, e de Marcos, capítulo de número 10 e versículo de número 6. Vamos ver o que diz o texto bíblico? Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Vamos ver o que diz Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Mateus capítulo 19, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? Nós temos aí a citação de Marcos, também capítulo 10, versículo 6, né? Lembrando que Mateus, Marcos e Lucas, eles fazem parte dos hipnóticos, né? Da semelhança, da símile. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, ok? Glória a Deus. Pessoal, quando nós falamos, tá, sobre a questão da teoria da evolução, preste muita atenção nisso, tá? E as suas visões, nós vamos ter aí não somente Lamarck, Darwin, mas teremos outros cientistas que vão observar. Darwin, ele traz um sentido mais observador, porque quando nós olhamos para Charles Darwin, nós sabemos que a teoria da evolução, ele associa isso ao animal que em forma mais se aproxima da forma humana, que é o macaco. E ele traz a teoria da evolução. Eu tenho certeza que todos estudaram este ponto de vista lá na escola, quando você estava estudando de uma forma secular, e nós aprendemos aí sobre Charles Darwin. E ele traz essa ideia da evolução do macaco, né? Nós vamos ainda entrar nesse ponto. Só que todos os cientistas, ok? Eles vão associar isso à evolução com os animais, ok? O que isso quer dizer? É claro que quando nós olhamos para os reinos, né, dentro da ciência, nós vamos observar o ser humano, o homem, ok? Considerado também como um animal, ok? E aí nós temos a ideia da evolução com os animais. Da mesma forma que eles observaram que os animais
evoluíram através dos tempos. Também o homem, como sendo um animal, um ser, também teria evoluído através do tempo. Mas nós sabemos, ok? Nós já lemos aqui, né? O Gênesis 1, né? Vou escrever de novo aqui, ó. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26 e 27. E principalmente o Gênesis, né? Capítulo 2 e versículo 7, que são a fonte, né? Para se observar que foi exatamente o texto específico na criação, mas nós vimos a citação de Mateus e de Marcos também, que trazem o sentido da criação de Deus, homem, macho, mulher, fêmea, né? Mas nós temos aqui detalhadamente a criação de Deus no ser humano. Então, o ser humano, tá? Ele não foi através da evolução dos seres, dos animais, evoluindo até chegar ao que é hoje. Porque quando nós estudamos o ponto de vista bíblico, teológico, nós sabemos que o homem, ele foi criado por Deus, ok? Então o homem é criação de Deus, ok? Ele foi criado por Deus. E nós vemos que há base bíblica, ok? Tanto de Mateus, Marcos e Gênesis. E poderíamos pegar ali também Isaías 43:7. Deus criou o homem. O homem é o ápice da criação de Deus, ok? É muito importante, olha, sentir a presença de Deus. Oh, glória! Aleluia! O homem é criação de Deus. Então nós temos que compreender que, embora nós vamos observar, ouvir sobre as teorias, o ponto de vista científico, nós temos que ter em mente, não importa qual seja a teoria, o homem é criação de Deus, ok? Ponto final e acabou. É algo que você tem que ter em mente. Não importa qual seja o estudo que você vai fazer, a teoria que nós iremos aprender, do ponto de vista bíblico, o homem não evoluiu de animais, de seres através dos tempos. O homem, ele foi criado por Deus, ok? Preste muita atenção, memorize isso. O homem não evoluiu através dos tempos. Ele foi criado na perfeição que Deus o criou, ok? Claro que nós vamos ter aí as disciplinas que auxiliam o homem como protagonista e muitas coisas ainda aprendemos relacionadas ao ser humano. Mas tratando da criação, ser humano em existência, o homem foi criado por Deus, criação de Deus, ok? Vamos para o slide. Existe um vasto espaço, uma divergência praticamente infinita entre o homem mais baixo e a besta mais elevada. A besta não tem traço algum de consciência de Deus, nem tem, portanto, natureza religiosa. O homem, porém, é praticamente diferente em comparação a uma besta, pois onde quer que o encontraremos, ele está sempre virado em adoração a qualquer coisa. É evidente, portanto, que a besta e o homem não são a mesma coisa. A própria ciência moderna já chegou à seguinte conclusão: o homem pode e tem dois objetivos na vida. O objetivo imediato. Já os animais não têm objetivos imediatos. Não lhes é possível pensar em alguma coisa tendo outra de permeio. O alvo é sempre imediato. Por isso, enquanto o animal é impelido, o homem é atraído, é chamado, é convidado por aquilo que tem como alvo na vida. Nós temos aí também agora a evolução, ok? Mas antes de nós
falarmos sobre a questão da evolução, é importante nós observarmos que nesse ponto de vista, que fala sobre a evolução e trazendo a comparação aos animais, nós vemos que o ser humano, ele possui uma das características que são muito importantes no requisito criação. Quando nós olhamos para os seres criados por Deus, os animais, as bestas, feras e assim por diante, nós iremos aprender aqui em uma das videoaulas os 6 dias da criação e nós veremos como Deus criou todas as coisas e ele fez o homem como o ápice da sua criação. Então nós temos aí que observar que o homem na criação de Deus, ele tem características únicas já encontrado. Não existe em nenhum outro ser já encontrado. E nem vão encontrar, porque o homem é o ser criado da forma que Deus quis criar dentro da perfeição na criação do eterno, ok? Então é muito importante que nós observemos. O homem, ele tem características. O homem é racional, o animal é irracional. Aqui nós vimos no slide a expressão besta, tratando do animal, do ser, né, ser vivo, mas aí nós temos a ideia de que, tá? O homem comparado à besta, a besta não consegue ter compreensão, sentimento para com Deus. O homem tem sentimento para com Deus. A besta não adora nada. O ser humano tem necessidade de adoração, de adorar algo. O homem sempre estará venerando alguma coisa. É claro que quando o homem compreende que ele é criação de Deus do eterno, ele volta a sua adoração a Deus e começa a cultuar, adorar este Deus que é vivo, maravilhoso, poderoso e tremendo na criação de tudo que tem às suas mãos. Ele é maravilhoso, ok? Então, nós vemos aí, comparado à besta, tratando de animal, seres vivos, o homem é uma criação excelente, sensacional, perfeita, criada por Deus. Deus não deu aos seres vivos animais as características que ele deu ao homem. É por isso que quando nós lemos lá, Gênesis, capítulo de número 1, versículo 27, nós vemos a expressão imagem conforme semelhança. Deus, quando ele criou o homem, Deus ele quis dar características que trouxessem à sua presença a lembrança e a forma da sua eternidade. Oh, glória a Deus, isso é muito tremendo. E nós vamos aprender isso em algumas aulas em que nós iremos chegar no ápice da criação de Deus, que é o próprio homem na criação. É muito importante, ok? Vamos para o slide. Em posição à criação especial, surgiu a teoria da evolução, que ensina que todas as formas de vida tiveram sua origem em uma só forma, e que as espécies mais elevadas surgiram de uma forma inferior. Por exemplo, o que outrora era um caramujo transformou-se em um peixe. O que era peixe chegou a ser réptil. O que outrora era réptil tornou-se pássaro. E, aí tem entre parênteses, para encurtar a história, fecha parênteses, o que outrora era macaco evoluiu-se ao ser humano. Ok? Claro que nós estamos falando aí da teoria, né, da evolução de Charles Darwin. A teoria é a seguinte: em tempos muito remotos apareceram a matéria e a força, mas como e quando a ciência não o sabe. Dentro da matéria e da força surgiu uma célula viva, mas de onde ela surgiu também ninguém sabe. Nessa célula havia uma centelha de vida, da qual se originaram todas as coisas vivas, desde o vegetal até ao homem, sendo este evoluído, controlado por leis inerentes. Essas leis, em conexão com o meio ambiente,
explicam a origem das diversas espécies que têm existido e que existem, incluindo o homem, de maneira que, segundo essa teoria, houve uma ascensão gradual e constante desde as formas inferiores de vida às formas mais elevadas até chegar ao homem. Que constitui uma espécie? É uma pergunta, tem um ponto de interrogação. Uma classe de plantas ou animais que tenham propriedades e características comuns e que se possam propagar indefinidamente sem mudarem essas características. Constitui espécie. Uma espécie que produzir uma variedade, isto é, uma ou mais plantas ou animais isolados possuindo uma peculiaridade acentuada que não seja comum à espécie em geral. Por exemplo, um tipo especial de cavalo de corrida pode ser produzido por processo especial, mas é sempre cavalo. Quando se produz uma variedade e essa se perpetua por muitas gerações, temos uma raça. De maneira que na espécie canina, cão, temos muitas raças que diferem consideravelmente uma das outras, porém, todas retêm certas características que as marcam como pertencentes à família dos cães. Ao lermos que Deus fez cada criatura segundo a sua espécie, não dizemos que Deus as fez incapazes de se desenvolverem em variedades novas. Queremos dizer que ele criou cada espécie distinta e separada e colocou uma barreira entre elas, de maneira que, por exemplo, um cavalo não se deveria desenvolver de maneira que se transformasse em animal que não seja cavalo. Qual é a prova pela qual se conhece a distinção entre as espécies? A prova é esta: se os animais podem cruzar-se e podem reproduzir uma descendência fértil por tempo indefinido, então são da mesma espécie. De outra maneira, não são. Ok, pessoal, hoje nós aprendemos aí sobre a questão da teoria da evolução, vimos aí a questão da teoria de Lamarck, de Darwin, reforçamos aí o que já vimos aí na aula primeira, né, falando sobre Lamarck, teoria da evolução, né, onde nós vemos aí que eles comparam os animais que evoluíram através do tempo, e aí nós temos a teoria da evolução do homem através do macaco, mas nós vimos também o ponto de vista da ciência, em que toda a vida se originou de uma centelha, né? Nós temos a matéria e a força, e daí nasce a vida. E através disso, nós temos aí a evolução, podemos chamar aí de mutação, através do tempo, na própria espécie. E aí nós vamos começar a ter as vidas, os seres vivos, né? E assim por diante, como a ciência explica. E o que nós vimos aí de maior, ou podemos dizer difícil compreensão, é a questão de como os animais teriam evoluído, ok? Por exemplo, nós temos aí o peixe, né, que veio a se tornar um réptil e assim por diante, ok? O réptil que virou um pássaro, e nós temos a evolução através de uma espécie se transformando em outra, ou evoluindo, por isso, teoria da evolução. Porém, quando nós observamos a criação de Deus no livro do Gênesis, nós vamos ter ali no livro do Gênesis a criação de Deus de uma forma perfeita. Deus, ele cria os animais, ele vai criando entre espécies e ele vai separando, e depois, por último, Deus cria o homem conforme, né, a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então nós temos aí uma base bíblica, né, o livro do Gênesis, que nós iremos trabalhar para compreender a criação de Deus e desfazer aí a teoria da evolução do ponto de vista bíblico e teológico, ok, pessoal? Então, quando você olha aí para um cavalo, cavalo sempre vai ser cavalo.
Quanto tempo você vê aí na televisão, na internet, Discovery Channel, e você vê lá macaco? Macaco nunca virou homem. Macaco nunca vai virar homem. Sabe por quê? Porque Deus criou os animais e Deus criou o homem. E o homem é a maior criação de Deus. Deus criou, Deus formou e Deus fez o homem como Ele quis, da forma que Ele quis, da maneira que Ele quis. Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, ok? Pessoal, anote tudo que foi falado aqui sobre as teorias, ok? E envie lá no WhatsApp Business uma mensagem de texto. Tem bastante aluno comentando, bacana, parabéns para vocês. Os alunos que mandaram foto lá, parabéns para vocês, ok? Estamos aí anotando lá no fichário. É isso mesmo, você que estuda à distância, você que estuda EAD, você que estuda por correspondência, você está ganhando nota. Todas as vezes que você participa, que envia uma mensagem, que envia um texto, você está participando, ok? E está sendo avaliado também, ok, pessoal? Então, envie lá. Eu aprendi sobre as teorias. Mande a mensagem lá. Eu aprendi sobre as teorias, ok? Teoria da evolução, ok? Coloca aí, teoria da evolução. E você coloca 2 nomes lá, Lamarck e Darwin, ok? Nós vimos aí os 2 pontos de vista acerca da evolução, da transformação através do tempo e da história, né? Visto que é uma teoria, ok, pessoal? E nós iremos aprender aqui a verdade bíblica e o texto bíblico junto com o conhecimento teológico que irá acrescer muito, ok? Eu lhe aguardo na próxima videoaula. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million